Os antigos dizem que os espartanos descendem do próprio Hércules. Essa batalha está acabada, Leônidas. Essa batalha acaba quando eu disser que acabou. Sua vitória só será completa se largar as suas armas e ajoelhar-se ao divino Xerxes. Espartanos nunca recuam. Espartanos nunca se rendem. Galera, beleza? Boa noite a todos os futuros guardas municipais de Jundiaí. Aqui quem fala é o Douglas Elias e eu estarei com vocês para o nosso último vídeo sobre legislação municipal, galera. Até agora no canal nós já tivemos 4 vídeos, né? Tratando de todas as leis, de tudo aquilo que foi cobrado de conteúdo. Outro especificamente falando sobre a Serra do Japi, um falando especificamente sobre o Estatuto dos Funcionários, um especificamente falando sobre a Lei Orgânica e, finalmente, farei o último vídeo sobre legislação municipal tratando de questões gerais do município de Jundiaí, tá? Lembrando que deste assunto aqui nós teremos 10 questões no primeiro bloco, tá? Serão 10 questões que versarão sobre a história do município de Jundiaí, a geografia, cobrado também símbolos, hidrografia, tem muita coisa a ser explorada. Obviamente eu não vou esgotar o assunto aqui neste vídeo, mas é interessante que vocês adquiram material de questões para praticarem, estejam sempre dando uma lida no material, tá? São muitas coisas que podem ser cobradas, muitas questões que podem ser formuladas em cima deste conteúdo, então é importante treinar bastante questões, até porque de todas as leis municipais, né, ou de tudo aquilo que se pede em relação ao município, isso é o que mais será cobrado, né? Serão 10 questões. Em relação à lei orgânica, o estatuto e a Serra do Japi, nós não sabemos quantas serão cobradas, tá? Elas estão dentro daquelas 30 específicas, lá de conhecimentos específicos. Agora, em relação aos conhecimentos gerais do município, aí nós sabemos. Sabemos que serão cobradas 10 questões que envolverão este conteúdo. Beleza, galera? Bom, sem mais delongas, eu quero já começar o nosso bloco de questões. A questão número 1. Como sempre, antes de começar, separei aqui questões que eu acho que são questões potenciais de prova, né? Questões que têm ali uma capacidade de serem olhadas ali pelo examinador com um pouco de mais carinho. Em relação a conhecimentos gerais do município, tentei trazer datas importantes, ou marcos importantes, tudo aquilo que eu acho que de alguma forma pode chamar a atenção do examinador. Beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é a questão número 1, sobre conhecimentos gerais do município. Diz assim: em qual data se comemora o aniversário do município de Jundiaí? Alternativa A, 12 de novembro. Alternativa B, 17 de fevereiro. Alternativa C, 13 de dezembro. Alternativa D, 22 de março. E alternativa E, 14 de dezembro. De acordo com os conhecimentos gerais do município, em qual data se comemora o seu aniversário? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E? Um tempinho aí para vocês pensarem e já trarei o gabarito. É isso aí, galera, muito bem. O gabarito, tá, dessa primeira questão sobre o aniversário do município de Jundiaí, uma data importante, tá? Município de Jundiaí, a data do seu aniversário está aqui. Alternativa E, tá? O município, ele vai fazer aniversário, comemorado o aniversário do município no dia 14 de dezembro, tá? Época festiva, época de Natal, se tiver em dúvida, para lembrar na hora. O aniversário do município de Jundiaí é comemorado no mês de dezembro, tá? O último mês do ano, mês de dezembro, dia 14 de dezembro. Beleza? Vamos lá, questão número 2, tá? Questão de número 2. São prefeitos e presidente da Câmara de Jundiaí, respectivamente, ou seja, primeiro um, depois o outro,
Alternativa A diz Luiz Fernando Machado e alternativa B diz Tarcísio de Freitas. A alternativa A diz Luiz Fernando Machado e Tarcísio Freitas. Alternativa B, Fernando Haddad e Geraldo Dias. Alternativa C, Gabriel Paulino e Fernando Alcântara. Alternativa D, Luiz Fernando Machado e Antônio Carlos. E alternativa E, Rolim Adolfo Amaro e Constâncio Sintra. São prefeitos e presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, respectivamente. Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Mais um tempinho aí para vocês pensarem e já trarei o gabarito. Muito bem, galera. Alternativa correta, tá? Gabarito letra D. Então, Luiz Fernando Machado é o prefeito de Jundiaí, atualmente. E o presidente da Câmara de Jundiaí, né? É o Antônio Carlos, tá? Alternativa aqui. Se eu consigo pular para a próxima. Vamos lá. Alternativa correta, gabarito letra D. Então, prefeito Luiz Fernando Machado e presidente da Câmara, vou destacar de outra cor aqui para poder ficar mais fácil, mas presidente da Câmara de Jundiaí, tá aqui, a cor. Então, prefeito Luiz Fernando Machado e presidente da Câmara Antônio Carlos Albino, tá? Pelo menos o prefeito é importante saber. Uma questão que pode ser cobrada, quem é o atual prefeito do município de Jundiaí? Essa é uma questão muito relacionada aos conhecimentos gerais do município, tá, galera? Luiz Fernando Machado vai ser o chefe de vocês aí, tá? A Guarda Municipal está subordinada a ele, tá? Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí. Por isso que eu trouxe essa questão, galera. Questão número 3. Entre quais cidades está situado o município de Jundiaí? Alternativa A, São Paulo e Campinas. Alternativa B, São Paulo e Rio de Janeiro. Alternativa C, Campinas e Rio Grande. Alternativa D, Santana de Parnaíba e Santos. E alternativa E, São Paulo e Suzano. Entre quais cidades está situado o município de Jundiaí? Alternativa A, B, C, D ou E. Vou dar um tempinho para vocês e já trarei o gabarito. É isso aí, pessoal, tá? Gabarito da questão número 3, gabarito letra A. Jundiaí está situado, tá? O município de Jundiaí está situado entre a cidade de São Paulo e a cidade de Campinas, tá? Não é Rio de Janeiro, não é Rio Grande, Suzano nem cidade não é, né? Não é Santana de Parnaíba, não é Santos, é entre São Paulo e Campinas. E aqui, galera, é interessante, ó, que a rodovia que de maneira mais próxima liga São Paulo e Campinas a Jundiaí é essa daqui, tá? Ó. Via Anhanguera, pode ser uma questão de prova também, tá? De repente o examinador pode perguntar ali, dentre as rodovias das alternativas, qual é aquela que liga o município de São Paulo, o município de Jundiaí a São Paulo e Campinas, tá? Então, via Anhanguera, não que só seja pela via Anhanguera, mas pela via Anhanguera, que é a principal, tá? De São Paulo até Jundiaí, ou de Jundiaí até São Paulo, são 49 quilômetros de distância, enquanto de Jundiaí até Campinas são apenas 37. Então, Campinas está mais próximo, né, de Jundiaí do que São Paulo, capital. Mas é isso aí. De Jundiaí até Campinas, 37. E de São Paulo até Jundiaí, cerca de 49, né? Quase 50 quilômetros de distância. Beleza, galera? Então, Jundiaí está localizada entre as cidades de São Paulo e Campinas.
A rodovia principal que liga essas duas cidades a Jundiaí é a rodovia Anhanguera. São Paulo está um pouco mais distante, Jundiaí, Campinas está um pouco mais próximo. Beleza, galera? Questão número 4. Questão número 4, só para lembrar, galera, estou trazendo questões aqui que eu não trouxe no primeiro bloco, naquele primeiro vídeo. Naquele primeiro vídeo eu trouxe 3 questões. Se você ainda não assistiu, pode dar uma olhada lá. Então essas questões que estão aqui são questões que não foram colocadas lá, beleza? Questão número 4. Quais as principais técnicas da cultura indígena foram absorvidas pelos colonizadores? Quais principais técnicas da cultura indígena foram absorvidas pelos colonizadores? Alternativa A, construtiva e financeira. Alternativa B, pescaria e caça. Alternativa C, construtiva e queimadas de lavoura. Alternativa D, pescaria e plantação. E alternativa E diz que foi o abate e a culinária. Dentre as principais técnicas absorvidas pelos colonizadores da cultura indígena estão alternativa A, B, C, D ou E, galera. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já trarei o gabarito da questão. Muito bem, galera, vamos lá. Dentre as principais técnicas, da cultura indígena que foram absorvidas pelos colonizadores, nós temos as técnicas construtiva e também as técnicas de lavoura, tá? Queimadas de lavoura também. Então, técnicas construtivas e queimadas de lavoura foram as principais técnicas absorvidas pelos colonizadores, tá? Não foram técnicas financeiras, não foram técnicas de caça e nem de pescaria. Não teve pescaria, não teve abate, tá? Técnicas de construção e queimadas de lavoura, tá? Técnicas de construção estão aqui, ó. Os colonizadores brancos incorporaram técnicas construtivas e a utilização de queimadas nas lavouras, entre outros aspectos da cultura indígena. Beleza, pessoal? Questão número 5. Questão de número 5. Em meados do século XVIII, a economia da cidade de Jundiaí se limitava a pequenas lavouras de subsistência. Nesse período, a região era formada por várias sesmarias conhecidas como A. Portão do Nordeste, B. Porta dos Bandeirantes, C. Portão do Sertão, D. Portaria da Taipa e E. Largo do Rócio. Em meados do século XVIII, a economia da cidade de Jundiaí se limitava a pequenas lavouras de subsistência. Nesse período, a região era formada por várias sesmarias conhecidas como... Ele quer saber quais eram o nome, qual era o nome dessas várias sesmarias. Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Tempinho para vocês pensarem aí. Muito bem, pessoal, muito bem, tá? Essas sesmarias aqui, elas eram conhecidas como Portão do Sertão, galera, tá? Não é Portão do Nordeste, não, é Portão do Sertão, tá? A alternativa correta, a alternativa C. A economia se limitava a pequenas lavouras de subsistência, a região era formada por várias sesmarias, essas sesmarias eram conhecidas como Portão do Sertão. E é interessante, galera, que inclusive aquele baluarte que está na bandeira de Jundiaí, tá? Deixa eu destacar aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui para dar uma ajudada no destaque, aumentar aqui. Inclusive, esse é o significado daquele baluarte lá na bandeira de Jundiaí, tá? Ele representa a ideia de Portão do Sertão, tá? Que tem essa ideia aqui. Se de repente o examinador perguntar qual que é o significado do baluarte na bandeira, você vai lembrar, tá? Que se tratava daquelas várias sesmarias de São Vicente. Portão do Sertão. Beleza? É isso aí, galera. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Dentre as ruas centrais existentes na cidade de Jundiaí no século XVIII, encontrava-se alternativa A, a Rua Esquerda, alternativa B, Rua Lateral,
Alternativa C, Rua do Central. Alternativa D, Rua Bela Vista. E alternativa E, Rua Nova, dentre as ruas centrais existentes na cidade de Jundiaí no século XVIII. Qual dessas ruas se encontrava A, B, C, D ou E, galera? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e já trago o gabarito. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos lá. A alternativa correta aqui, tá? Lembrando, eram 4 ruas centrais, tá? Eu não destaquei aqui as 4 ruas, mas talvez o examinador possa perguntar quantas ruas existiam. Eram 4 ruas centrais. E as 4 ruas não era a rua esquerda, tá? O gabarito aqui é Rua Nova, tá? Beleza? Então, as ruas centrais existentes eram a Rua Direita, Rua do Meio, Rua Boa Vista e Rua Nova, tá? Coloquei aqui um Bela Vista, mas não é, tá? É Rua Boa Vista, Rua Boa Vista, Rua Nova, Rua Direita e Rua do Meio, tá? Lembra as direções do meio e direita e depois Rua Boa Vista e Rua Nova, tá? Muito bem, gabarito letra E. Beleza, galera? Vamos que vamos. Como disse uma moça pra mim, foguete não dá ré, galera. Vamos chegar lá. Vamos fazer as questões para chegarmos afiados na prova. Questão de número 7. Com qual material as melhores casas eram construídas em Jundiaí no século XVIII? Alternativa A, piquet e sapé. Alternativa B, taipo e serra. Alternativa C, pau e madeira. Alternativa D, serra e cimento. E a alternativa E, barro e areia. Com qual material as melhores casas eram construídas em Jundiaí no século XVIII? Alternativa A, B, C, D ou E. Muito bem, pessoal, muito bem. Gabarito da questão número 7 está aqui, tá? As melhores casas no século XVIII, elas eram construídas com taipa e serra, tá bom? Taipa e serra eram os elementos com o qual eram construídas as melhores casas. Já as mais humildes, elas eram construídas de pau, piquet e sapé, tá? As melhores de taipa e serra, as mais humildes de pau, piquet e sapé. Gabarito letra B. Eu acho que eu assinalei certinho. Gabarito letra B. Próxima questão. Questão de número 8. Mais uma vez, né? Uma questão que eu acho que traz uma data importante. Uma data que precisa ser mencionada, precisa ser memorizada. Em qual data Jundiaí foi elevada à categoria de cidade? Tá? Nós temos a data em que Jundiaí foi colonizada e nós temos uma data em que Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. Uma alternativa A, 21 de janeiro de 1975. Alternativa B, 15 de abril de 1964. Alternativa C, 9 de novembro de 1615. Alternativa D, 11 de março de 1915. E a alternativa E, 28 de março de 1865. Qual é a data em que Jundiaí foi elevada à categoria de cidade? A, B, C, D ou E, galera? Vamos lá, pessoal. Jundiaí foi elevada à categoria de cidade exatamente em 28 de março de 1865, tá? Pessoal, não confundam com a colonização de Jundiaí, que foi em 1615, tá? Jundiaí foi colonizada em 1615 e foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1865. Embora não seja muito bom de matemática, isso aconteceu então, de Jundiaí foi colonizada em 1615
E 250 anos depois, né, aqui eu destaquei, eu não sou muito bom de matemática, mas fiz a conta na calculadora, então eu calculei aqui pela calculadora, né, 250 anos após Jundiaí ser colonizado, então foi reconhecido, foi elevada à categoria de cidade, beleza? Colonização 1615, elevada à categoria de cidade, 1865, tá? 28 de março de 1865. Questão número 9, tá, galera? Só lembrar aqui, rapidinho, essa data aqui de 1865, galera, a gente teve uma alteração legislativa na Lei de Proteção da Serra do Japi, que foi dia 28 de março de 2023, tá? Então, na dúvida, se você esquecer, lembra de uma importante alteração na Lei de Legislação na Serra do Japi, né? Se você lembrar a data da mudança da Lei da Serra do Japi, você vai lembrar a data, pelo menos o dia e o mês, né? O ano, obviamente, não, mas você vai pelo menos lembrar ali, né? Se de repente o examinador colocar o dia e o mês, você vai conseguir eliminar alternativas, lembrando da Lei de Proteção da Serra do Japi, tá? Foi aleatória essa volta aqui, mas é porque eu me lembrei, e o que pode parecer besta pode na hora salvar alguém ali na hora das questões, tá? Questão de número 9, galera. Qual é o nome que recebeu o Museu Ferroviário, criado em 1979 para preservar as memórias da Estrada de Ferro? Alternativa A, Barão de Jundiaí. Alternativa B, Barão de Santo André. Alternativa C, Barão de Cabreúva. Alternativa D, Conde de Campo Limpo. E a alternativa E, Barão de Mauá. Qual é o nome, tá, que recebeu o Museu Ferroviário, criado em 1979 para preservar as memórias da Estrada de Ferro? Alternativa A, B, C, D ou E, pessoal? A, B, C, D ou E. Gabarito correto dessa questão, galera, está aqui, tá? Barão de Mauá. Por que eu trouxe essa questão aqui? Vou colocar até de outra cor, de laranja. E eu tentei induzir vocês ao erro aqui na alternativa A, dizendo Barão de Jundiaí, né? E a pessoa pode olhar e falar, bom, tem Jundiaí, o concurso é de Jundiaí, deve ser Barão de Jundiaí, tá? E não é Barão de Jundiaí não, tá? Barão de Mauá é o nome que recebeu esse museu ferroviário, tá? Então, outra coisa interessante, ele foi criado, esse museu ferroviário, ele foi criado em 1979. O examinador pode perguntar a data, né? Quando foi criado o museu ferroviário, quando foi criado o museu ferroviário, a data é que ele foi criado em 1979. Ele pode perguntar qual foi para que ele foi criado, né? Ele foi criado para isso aqui, ó, para preservar as memórias da Estrada de Ferro, né? Vejam que de uma questão a gente pode tirar outras, tá? Então, ele pode perguntar para que foi criado esse museu. Ele pode perguntar qual é o nome que ele recebeu. Aí a gente sabe que o nome que ele recebeu é Barão de Mauá. Beleza, galera? E é interessante que Barão de Mauá é uma homenagem. Ele pode perguntar também, né? Por que o Museu Ferroviário recebeu esse nome de Barão de Mauá? E a questão diz que isso é o conhecimento, a história do município nos diz que isso foi uma homenagem a Irineu Evangelista de Souza, tá? Gravem esse nome aqui também. Ele é o pioneiro das ferrovias. Outra possível questão, ele pode perguntar: quem é reconhecido como o pioneiro das ferrovias? Aí a gente sabe que é Irineu Evangelista de Souza, tá? Então percebam como uma questão pode virar, acho que 4 questões aqui, né? A gente formulou a partir de uma questão 4 questões, tá? Beleza? Gabarito letra E, Barão de Mauá, como eu disse, é o nome que recebeu o Museu Ferroviário, criado em 1979, e ele foi criado para preservar as memórias da Estrada de Ferro. Vamos lá, pessoal, estamos caminhando aqui para as nossas últimas questões, que estão de número 10. Os ventos em Jundiaí são predominantemente, alternativa A, nordestes, alternativa B, lestes,
Alternativa C, lestes e nordestes. Alternativa D, oestes. E alternativa E, sudestes. Os ventos em Jundiaí são predominantemente nordestes, lestes, lestes, nordestes, oestes ou sudestes. Gabarito qual é, galera? Dá um tempinho para vocês aí e já trago a resolução da questão. Muito bem, pessoal. Os ventos em Jundiaí, eles são predominantemente sudestes, tá? Isso está lá nos conhecimentos do município, tá? Na história, na geografia do município, geografia, não sei exatamente onde está, não lembro, mas está lá, tá? Os ventos em Jundiaí são predominantemente sudestes. Tem uma divisão lá em relação à história e geografia. Então, os ventos em Jundiaí são predominantemente sudestes. Beleza, gabarito letra E. Questão de número 12, galera. Questão de número 12. A questão de número 11, né? Questão de número 12, me perdoem, é porque realmente já tô ficando... Questão de número 10, isso. Questão de número 11, já tô ficando com sono. Já são 11 horas da noite aqui, tô desde de manhã gravando. Questão de número 11. Dentre as várias subbacias presentes na hidrografia, aqui uma questão que versa sobre hidrografia, destaca-se a do rio Jundiaí Mirim, a qual se constitui no principal. Então, dentre as várias subbacias presentes na hidrografia, destaca-se a do rio Jundiaí Mirim, a qual se constitui no principal. Alternativa A, ponto turístico e comercial. Alternativa B, manancial para abastecimento público. Alternativa C, é o principal elemento responsável pelas enchentes. Alternativa D, é o principal recurso para a produção de sobrevivência dos animais. E a alternativa E diz que é o principal fator positivo na vasta produção agrícola. Entre as várias subbacias, a do rio Jundiaí Mirim destaca-se como o que, galera? A, B, C, D ou E. Muito bem, pessoal, muito bem, tá? Gabarito aqui dessa questão número 11, a hidrografia, né, de acordo com a hidrografia dessas subbacias, destaca-se a do rio Jundiaí Mirim, o qual se constitui no principal manancial, tá? O rio é o principal manancial para o abastecimento público, beleza? Como é que o examinador poderia perguntar? Que ele poderia perguntar, por exemplo, entre as várias subbacias presentes na hidrografia, aquela que se destaca como principal manancial para abastecimento público, e perguntar o nome dessa bacia. Aí ele poderia colocar lá Jundiaí Mirim, Jundiaí Criança, outros tipos de coisas, né? É como eu disse, toda questão, né? Ela sempre pode ser elaborada de uma outra forma e dela pode sair em outras questões. Então, essa é uma forma dele cobrar. Cobrar no que se constitui essa subbacia do rio Jundiaí Mirim, né? Se constitui, então, no principal manancial para abastecimento público, tá? Gabarito letra B, tá aqui. Destaca-se a subbacia do rio Jundiaí Mirim, que nasce no município de Jarinu. Ou uma outra questão, tá? Ele pode perguntar onde que nasce a subbacia do rio Jundiaí Mirim. Né? Nasce, tá aqui, ó. Nasce no município de Jarinu, tá? Outro município aí sendo mencionado. Pode ser uma questão de prova também, vou destacar aqui. Então, nasce, né, o rio Jundiaí Mirim, nasce no município de Jarinu e serve como o principal manancial de água para o abastecimento da população. Beleza, galera? Questão de número 12. Questão número 12. Os primeiros imigrantes a chegarem ao município de Jundiaí foram respectivamente. Então ele quer saber primeiro quem chegou e depois quem chegou após esses que chegaram primeiro, respectivamente. Alternativa A diz que primeiro os primeiros imigrantes a chegarem, respectivamente, foram os espanhóis e os asiáticos. A alternativa B diz que foram os portugueses e os romanos. A
A alternativa C diz que foram os italianos e os europeus. A alternativa D diz que foram os alemães e os ingleses. E a alternativa E diz que foram primeiro os europeus e depois os japoneses, tá? De acordo com os conhecimentos gerais do município de Jundiaí, os primeiros imigrantes a chegarem ao município foram, respectivamente, A, B, C, D ou E, galera. Muito bem. Galera, gabarito da questão número 12, tá? Aqui. Gabarito letra C, tá? Primeiro chegaram os italianos. Em seguida, né? Após os italianos chegarem, nós tivemos então a chegada dos europeus. Os primeiros foram os italianos, que se instalaram preferencialmente na região da colônia, uma possível questão de prova. Os primeiros colonizadores a se instalarem preferencialmente na região da colônia foram os italianos. E depois, né? Depois, outros europeus foram instalados no comércio e na lavoura, tá? Então, primeiro foram os italianos, depois outros europeus foram instalados no comércio e na lavoura. Beleza, galera? Gabarito letra C. Pode ser uma questão aqui também, né? Perguntar onde que os europeus foram instalados. Eles foram instalados no comércio e na lavoura, e os italianos foram instalados preferencialmente na região da colônia, tá? Não foi obrigatoriamente, não foi foi preferencialmente, tá? Pode ser uma mudança pequena na redação. A VUNESP gosta de mudancinhas pequenas, né? Letra da lei é com eles mesmos. Então, gravem essas informações, beleza? Italianos, primeiro, na região da colônia. Europeus, depois, instalados na região do comércio e na lavoura, tá? E uma outra coisa, tá? É interessante, isso aqui também pode ser cobrado, né? Vou até destacar sobre os europeus. Vou destacar de outra cor aqui. A questão pode perguntar, por exemplo, o que aconteceu depois que eles foram instalados no comércio e na lavoura, né? Alguns passaram rapidamente de colonos a proprietários, incrementando a atividade agrícola. Pode perguntar o que aconteceu depois que eles foram instalados no comércio e na lavoura. Né? Eles passaram rapidamente de colonos a proprietário. Pode perguntar que tipo de atividade eles incrementaram. Eles incrementaram a atividade agrícola. Então, é sempre bom ler com atenção. Beleza? Questão de número 13, nós já estamos chegando ao final, tá? Essa é a nossa penúltima questão. Questão de número 13. Qual era a profissão da autora do hino de Jundiaí? Qual era a profissão da autora do hino de Jundiaí? Alternativa A, eletricista. Alternativa B, professora. Alternativa C, escritora. Alternativa D, engenheira. E alternativa E, diz que ela era música. Qual era a profissão da autora do hino de Jundiaí? Eletricista, professora, escritora, engenheira ou música? A, B, C, D ou E, galera. Dá um tempinho para vocês pensarem e já trago o gabarito da questão. Muito bem, pessoal. A profissão da autora do hino de Jundiaí é professora, tá? Eu tentei induzir vocês ao erro aqui, colocando escritora, né? Obviamente o cara pensa que se ela é autora do hino, então ela escreveu, então ela é escritora. Não, ela não era escritora, ela era professora. O pessoal pensar em hino, pode pensar então, hino, música, também não era música, ela era professora, tá? Autora do hino de Jundiaí, ela era professora. O gabarito tá aqui, e o nome dela, eu não sei pronunciar isso aqui não, galera, mas parece que é Haidé do Manjim Mojola, né? Eu acho que é essa a pronúncia, tá? Ignorem. Então, ela foi a autora oficial do hino, tá? E o hino, lembrando que o hino foi reconhecido em 17 de novembro de 1960, galera. 1960, em 17 de novembro de 1960, o hino foi reconhecido, tá? 17 de novembro de 1960. Eu ia comentar alguma coisa em relação à bandeira, mas aí na hora que eu fazer a última questão, eu volto aqui para trazer o comentário, porque senão eu vou dar a resposta da próxima questão, beleza? Questão de número 14, tá? A última questão. A bandeira de Jundiaí, concebida por Diógenes Duarte Paes,
foi adotada oficialmente em qual ano? Alternativa A, 1925. Alternativa B, 1960. Alternativa C, 1991. Alternativa D, 1990. E a alternativa E, 1961. Em qual ano foi oficialmente, então, adotada a bandeira de Jundiaí, criada por Diógenes Duarte Paes? A, B, C, D ou E, galera? Galera, muito bem, tá? A bandeira de Jundiaí, tá? Ela foi concebida por Diógenes, tá? Duarte Paes. Esse aqui foi aquele que concebeu a bandeira de Jundiaí, tá? Então, o hino foi lá a Raidê do Manjim lá, e a bandeira foi o Diógenes Duarte Paes. Mas o hino, ele foi em 1960, não é isso? Aqui, ó, 1960, tá? 17 de novembro de 1960. Então, primeiro veio o hino, e depois veio a bandeira, porque um ano depois do hino ser composto pela professora lá, então a bandeira foi concebida por Diógenes Duarte Paes, tá? Em 1961, beleza? Então primeiro veio o hino em 1960 e depois veio a bandeira em 1961. Deixa eu ver se eu consigo tirar o modo de leitura para ver se eu consigo colocar um comentário aqui. Aqui, vamos ver se aparece. Bom, é aqui, ó. Então é isso, galera, ó. Deixa eu fechar aqui para vocês memorizarem. 1960. Vou colocar assim: hino, professora. E um ano após, né, 1961, bandeira, tá? Diógenes Duarte Paes. Beleza, galera? Primeiro vem o hino, depois vem a bandeira. Tem que ter uma musiquinha para poder balançar a bandeira. Então você lembra que primeiro tem música, depois tem bandeira. Beleza, galera? Aqui o gabarito para vocês. Gabarito E. A bandeira foi concebida, tá? Gravem isso também. O autor da bandeira, Diógenes Duarte Paes. Essa pode ser uma questão de prova, né? O autor da bandeira de Jundiaí qual era o nome do autor da bandeira de Jundiaí? O nome dele era Diógenes Duarte Paes. Foi adotada em 1961, um ano após o reconhecimento do hino oficial, tá? Então primeiro vem o hino e depois vem a bandeira. Muito bem, galera, muito bem, pessoal. Agradeço aqui todos que assistiram esse vídeo. Mais uma vez, eu espero imensamente, né, ter contribuído para a preparação de vocês para esse concurso. Agradeço o carinho, os comentários, o pessoal que adquiriu o material. Como sempre digo, estamos à disposição, né? Se precisarem de qualquer coisa, se encontrarem algum erro no material, alguma coisa, podem nos chamar. Nós faremos aqui a correção, né? Porque acontece naturalmente, às vezes a gente está criando uma questão e não se atenta para um detalhe ali, coloca a resposta certa no comentário e aponta a alternativa errada. Então, se encontrarem qualquer coisa, podem nos chamar, beleza, galera? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição de vocês. Tô torcendo por todos, galera, que essa prova seja uma prova iluminada para todos vocês. Esse aqui vai ser o último vídeo do canal, tá? Esse canal eu criei exclusivamente, única e exclusivamente, para o concurso da Guarda Municipal de Jundiaí. Eu não vou fazer vídeos sobre legislação específica, por exemplo, Código Penal, Constituição Federal. Essas matérias, essas competências, vocês vão encontrar muito material no YouTube, tá? O meu objetivo foi realmente trazer aqui o máximo de questões, né, o máximo de assunto, o máximo de conteúdo possível relacionado à legislação municipal, que eu acho que é um material que vai ser sim cobrado nesse concurso de maneira bem forte. Então eu me preocupei, né, em dar atenção a essa matéria especificamente, até porque muita gente compra curso preparatório, né, não esses cursos realmente focados na Guarda Municipal, mas muita gente é assinante de outros cursos maiores, né, e lá o pessoal disponibiliza a legislação especial, né, específica, direito penal, tal, mas não traz o material de legislação municipal, tá? Não traz questões, não traz nada.
E aí fica uma lacuna no estudo. Beleza, galera? Muito obrigado, tá? Por todos vocês que estiveram aqui. Mais uma vez eu agradeço, tá? Pelo tempo que passamos juntos. Mais uma vez eu espero que eu possa ter contribuído de maneira positiva para vocês. Obrigado pelo carinho, pelos comentários, pelas inscrições. Sucesso a todos aí. Boa prova. Sigamos firmes no estudo, porque foguete não dá ré, tá? Foguete só decola. Boa decolagem para vocês, boa prova. Fiquem com Deus e até mais, galera. Boa sorte a todos aí. Beleza? Trailer of